Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 14 de novembro de 2024. Vamos ao destaque do dia: participação social. Mais de 50 mil pessoas se reúnem no Rio de Janeiro para o G20 Social. Oportunidade única para representantes da sociedade, do Brasil e do mundo darem sugestões para a construção de um mundo mais inclusivo e sustentável. Mariana Jungmann dá os detalhes. Documento final do encontro será entregue ao presidente Lula antes da reunião de líderes do G20, que vai ser realizada na semana que vem. Eu volto já. E você vai ouvir também: atentado em Brasília. Polícia Federal investiga explosões ocorridas na noite de ontem na Praça dos Três Poderes. E mais, começa hoje o pagamento a mais de 20 milhões de beneficiários do Bolsa Família de novembro. 30% das pessoas contempladas são crianças entre 0 e 11 anos. E pagamento é unificado a beneficiários de 711 municípios em situação de emergência ou calamidade pública. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou então no canal Gov, na sua TV aberta. Gente de todo mundo, sotaques e vivências diferentes. O Rio de Janeiro se tornou palco para encontro de movimentos sociais. Um momento para discutir o futuro e para onde queremos caminhar. É o G20 Social. Quem está acompanhando tudo de lá é Mariana Jungmann. E é com ela que a gente vai falar agora ao vivo. Boa noite, Mariana. Olá, Luciana, ouvintes da Voz do Brasil. Pois é, foi dada a largada por aqui, viu? A região aqui do Boulevard Olímpico, no centro do Rio, esteve lotada hoje desde cedo. A cerimônia de abertura do G20 Social contou com a presença de diversos ministros do governo brasileiro, representantes de movimentos sociais e influenciadores digitais. Temas como o direito à habitação, empoderamento de mulheres, cidades mais sustentáveis, entre outros, estarão na pauta aqui ao longo dos próximos dias. Representando a sociedade civil, a ativista maranhense Edna Roland falou em defesa dos afrodescendentes, populações indígenas e quilombolas. Ela levou algumas das demandas desses grupos, como combate ao racismo, acesso equitativo à saúde, luta contra as disparidades salariais, proteção aos territórios indígenas e preservação dos modos de vida dos povos quilombolas. Vamos ouvir. Essas prioridades referem-se à luta coletiva por justiça social, reconhecimento e igualdade, destacando a importância da diversidade e da inclusão nas políticas públicas brasileiras. A intersecção dessas lutas é fundamental para promover uma sociedade mais justa e equitativa. Mas o combate à fome e à pobreza é a ligação entre todas essas demandas sociais. O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, falou durante a abertura aqui do G20 Social sobre a relação entre o direito básico à alimentação adequada e a participação da sociedade em iniciativas como a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, proposta pelo Brasil. Vamos ouvir. É uma integração de boas práticas de vários países, é uma articulação entre essa atuação, dando a conhecer a todos os países as diferentes alternativas e diferentes mecanismos que existem em várias partes do mundo que podem ajudar a combater a fome. Não poderia haver uma discussão e medidas efetivas sobre esse tema se não houvesse um diálogo com a sociedade que não acolhesse as contribuições da sociedade. Mariana, além do combate à fome, como você disse, outro tema em debate é o direito à moradia digna. E o governo brasileiro tem ações voltadas a políticas públicas de interesse social com esse tema. O que você pode trazer para a gente sobre esse assunto? Luciana, sobre esse tema, eu tenho uma pessoa aqui comigo no estúdio de vidro da Voz do Brasil no Rio de Janeiro, que é a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, que está participando dessas e outras discussões aqui no G20 Social. Boa noite, ministra. Boa noite, Mariana. É um prazer estar aqui com vocês nesse estúdio.
Ministra, vamos começar então falando do painel que a senhora já começou a participar hoje aqui no Rio sobre o programa Imóvel da Gente, que trata justamente desse tema que a gente introduziu, direito à moradia digna. Fala um pouquinho pra gente do painel e do programa. Bom, o programa foi lançado pelo presidente Lula em fevereiro desse ano. É o programa Imóvel da Gente, que ele tem 4 linhas prioritárias. A primeira delas é justamente a habitação social, né, habitação de interesse social nos grandes centros urbanos, a gente utilizar o patrimônio da União, seja prédios desocupados, prédios como subutilizados, terrenos também vazios, para que a gente possa fazer o provimento de habitação. E essa é uma coisa muito em parceria com o Ministério das Cidades, usando Minha Casa Minha Vida, em especial algumas linhas delas, o FAR, claro, que é aquele que provê para a faixa 1, mas principalmente Minha Casa Minha Vida Entidades, que foi o nosso programa aqui, a nossa participação no Dia 20 Social tem muito a ver com essa linha do Minha Casa Minha Vida Entidades. Tem uma segunda faixa, que é regularização fundiária, né? Justamente a gente tem muitas áreas da União onde tem moradia e que não está regularizada, e essa é uma linha super prioritária para o presidente Lula. Ele sempre me pergunta onde é que tem regularização, vamos dar título para as famílias, principalmente em áreas de habitação de interesse social. Tem uma terceira linha, que é justamente para a provisão de outras políticas públicas, como no novo PAC, educação, saúde, cultura. Então, hoje, no nosso fórum também a gente não só discutiu habitação, tinha movimento de cultura, que foi muito bacana, e uma quarta linha, que são grandes empreendimentos. A gente está aqui na cidade do Rio de Janeiro. Um dos grandes empreendimentos que a gente tem feito com a cidade, com a Prefeitura do Rio, é a Leopoldina, a Estação Leopoldina, que era uma antiga estação ferroviária, da linha ferroviária da Refesa, que foi abandonada. Ela deixou de ser uma estação ferroviária já há muitos anos e ela estava completamente abandonada numa área central. E a gente ali está fazendo um programa muito bacana, que vai revitalizar o prédio histórico, vai construir habitação popular, vai ter a Cidade do Samba 2, então vai ser um super... A linha 4 são esses grandes empreendimentos em grandes espaços, e a gente tem todas essas grandes linhas prioritárias aí no governo, dentro desse programa. E aqui hoje a gente veio discutir com os movimentos sociais, que a gente tem os fóruns estaduais, onde tem participação do governo federal, estadual e municipal, e dos movimentos sociais. A gente trouxe os movimentos sociais para a gente discutir como esse programa pode ser melhorado, ouvir um pouco as demandas deles, também a gente ouviu muitas coisas boas, né, de entregas que já fizemos, então foi muito bacana esse evento hoje aqui no G20 Social. Pois é, ministra, um dos eventos preparatórios, porque tudo isso que a gente está vendo aqui hoje, na verdade, começou há um ano, né, com uma série de debates de eventos preparatórios. E um deles foi o States of Future, que é um evento paralelo que debate qual é o estado que nós queremos no futuro, né? A senhora participou disso também. E aí eu queria que a senhora falasse um pouco dos resultados desse encontro, o que está chegando aqui, culminando aqui no G20 Social em relação a isso. Ótimo. Na verdade, isso foi quando a gente começou... a presidência brasileira do G20, ela de fato começou mais de um ano, né? Desde que o Brasil... o presidente Lula entrou, ele já sabia que a gente assumiria a presidência no ano de 2024 e o governo inteiro começou a se mobilizar para pensar o que a gente faria. O G20, o ano passado, era a presidência da Índia, então já começaram-se algumas discussões. E no Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, a gente tem um tema que o presidente nos pediu, né? Remelhorar a capacidade do Estado brasileiro de fazer entregas para a população. E qual foi o nosso diagnóstico? Que no G20 a gente discute muito o que a gente precisa fazer. A gente está discutindo o tema no Brasil, foi justamente o mundo sustentável, né, com inclusão social, a gente está discutindo a aliança contra a fome e a miséria, estamos discutindo a taxação de super ricos, estamos discutindo também a discussão da governança global. E para a gente uma coisa muito importante no Ministério é como fazer as coisas. Mesmo na Aliança Global contra a Fome, a gente está pensando em grandes políticas públicas que deram certo. Mas será que os estados que vão ter que fazer isso têm capacidade de fazer isso? E o States of the Future era um pouco essa discussão. Como preparar os estados para esses grandes desafios que a gente tem, né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro. Não à toa que o seu ministério chama Ministério da Inovação em Serviços Públicos. Exatamente. Né? Nossa grande missão é melhorar a capacidade do governo de entregar políticas públicas para a população. E o States of the Future, a gente trouxe pessoas da academia, de governos do mundo inteiro, para a gente sentar junto, com brasileiros, com especialistas. E a gente teve 3 dias de debate, que foram grandes mesas de debates, e 2 dias de intensa participação social. Então, a gente já estava programando essa ideia de participação social. E aí eu queria dizer que uma das grandes conclusões do States of the Future é que o Estado, para que a gente possa ter, de fato, um desenvolvimento inclusivo, verde, né, e que, de fato, poder não deixar ninguém para trás, ele precisa ser um Estado aberto à participação social. Isso é fundamental. Ministra, a gente tem uma pergunta lá em Brasília, a Luciana e o Luciano querem falar com a gente. Diga aí, pessoal.
Bom, a África do Sul vai ser a próxima sede do G20 Social, né? E a senhora, inclusive, já passou para eles esse bastão em relação ao States of the Future. É um país que tem desafios semelhantes aos nossos, né, ministra? Não, exato. E acho que uma coisa muito legal é que a gente está vindo a gente está terminando, tinha uma troca anterior, que era Indonésia, Índia e Brasil, e agora a gente está numa nova troca, que é Índia, Brasil e África do Sul. Então, são 4 países do sul global e 4 países muito parecidos até em tamanho de dimensões. Claro que a Índia, em termos de populacional, é muito maior, mas a Indonésia, Brasil e África do Sul são 3 países de certa dimensão muito parecida, né, com desafios muito parecidos, assim como a Índia. Então, para a gente, né, o presidente Lula tem ressaltado muito isso. A gente tem que aproveitar esse momento do sul global no G20 para pautar coisas que são essenciais para a gente. Não à toa o presidente Lula escolheu como um dos grandes temas a Aliança Global contra a Fome, que ele não consegue entender como é que está no século XXI, já entrando no segundo quarto aí do século XXI, e ainda temos 700 milhões de pessoas passando fome, que é uma tristeza mundial. Infelizmente, no Brasil também, a gente já conseguiu reduzir muito a fome no ano passado, vamos continuar reduzindo. Esperamos até o final do governo do presidente Lula que a gente tenha de novo saído do mapa da fome. Mas para a gente, a discussão que a gente tem feito com a África do Sul é a gente aproveitar depois da África do Sul vem um país desenvolvido, então a África do Sul vai ser o último, né, depois de 4 mandatos seguidos do G20 de países de desenvolvimento, que a gente possa não só ter compromissos, como esse G20 no Brasil, a gente vai entregar muita coisa, muitas pactuações internacionais, a África do Sul tem que completar isso. E consolidar, né? E consolidar isso, exatamente. E a gente hoje se discutiu o monitoramento, e aí o Brasil trouxe, eu queria reforçar isso, onde a gente está hoje aqui no G20 Social, a cúpula do G20 mesmo é segunda-feira, dia 18. O que é isso? É a primeira vez que o G20 tem uma cúpula social, que antecede. Também, ao longo de toda essa presença brasileira, tiveram vários debates com a sociedade, né, com os movimentos sociais, com a sociedade civil, e agora termina com a entrega para o presidente de um documento que ele está levando muito a sério. O presidente da África do Sul vai receber junto com o presidente Lula, e a África do Sul se comprometeu a manter o G20 social, fazer um G20 social também no mandato deles. Então é isso, é o Sul Global trazendo essa perspectiva que para a gente é fundamental. Não existe um Estado que vá fazer, de fato, entregas importantes para a população sem que haja a efetiva participação social. Tá certo. Ministra Esther Dweck, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Ministra, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Voz do Brasil. Muito obrigada, Mariana. É sempre um prazer falar com vocês. Luciana. Mariana, além da cerimônia de abertura, já aconteceram aí diversos eventos. Fala pra gente um pouco do que está em andamento no Rio de Janeiro, por favor. Luciana, já começaram a acontecer mesas de debates, painéis, workshops, uma infinidade de programações por aqui, viu? São as chamadas atividades autogestionadas, ou seja, organizadas pelos próprios movimentos sociais que estão participando de tudo aqui e que tem também a participação de ministros como a ministra Esther Dweck, que está aqui do meu lado em muitas delas. Além disso, a gente tem, a partir de hoje, o Festival Aliança Global, com shows aqui do lado do nosso estúdio de vidro, muito perto daqui, na Praça Mauá. E temos também, entre os armazéns aqui dessa região do Porto Maravilha, nesses armazéns ocorrem os eventos, os debates, e aí, entre eles, a gente tem uma feirinha aqui com produtos da agricultura familiar, também artesanatos indígenas, enfim, tem muita coisa acontecendo por aqui. Luciano e Luciana, eu volto com vocês. Pois é, Mariana, como foi falado, o G20 Social acaba no sábado e será entregue um documento ao presidente Lula. O que é que acontece a partir de então? Olha, o presidente já chegou a essa altura, já deve estar aqui no Rio de Janeiro. Amanhã ele vai fazer uma visita ao Forte de Copacabana e no sábado ele vai participar do encerramento aqui do G20 Social na companhia do presidente da África do Sul, que, como a ministra explicou aqui pra gente, vai ser o próximo país a receber esse evento. Nesse momento do encerramento, o presidente vai receber uma carta, ou seja, um documento final, aprovado nas plenárias que estão ocorrendo entre hoje e amanhã aqui. Esse documento final o presidente Lula vai levar para os líderes do G20, das maiores economias do mundo, para que eles possam, então, absorver essas demandas da sociedade. Luciano e Luciana. Bem, Mariana Jungmann, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil. A gente volta a se falar na segunda-feira, dia marcado para o início da cúpula do G20 aí no Rio de Janeiro. Até lá.
As reuniões plenárias na COP29, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, foram encerradas. E a aprovação de um projeto pelo Senado sobre a regulamentação do mercado de créditos de carbono reforçou o comprometimento do Brasil com a redução das emissões de gases de efeito estufa. A repórter Gabriela Noronha, que acompanha a COP no Azerbaijão, tem os detalhes. A aprovação pelo Senado do projeto que regulamenta o mercado de crédito de carbono no Brasil repercutiu de forma positiva aqui em Baku. O texto ainda vai ser analisado pela Câmara dos Deputados, mas a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, considerou uma vitória do governo. Um mercado regulado de carbono dará uma grande contribuição. O nosso desafio de desmatamento zero está muito associado a esses mecanismos inovadores. O projeto é visto como essencial para posicionar o Brasil como protagonista no combate às mudanças climáticas. E sua aprovação é simultânea ao acordo firmado aqui na COP29, que abre caminho para a criação de um mercado global de créditos de carbono. Na prática, vai funcionar como um mecanismo de compensação. Empresas ou países que conseguem diminuir seus níveis de emissão de dióxido de carbono geram créditos de carbono. Esses créditos podem, então, ser vendidos para outras empresas e outros países que não atingem as metas estabelecidas de redução de gases de efeito estufa. O vice-presidente Geraldo Alckmin explicou que a regulamentação do mercado é fundamental para incentivar a descarbonização no país. Estimular uma produção com menor pegada de carbono, premiar quem reduz, você vai onerar aquele que está poluindo mais. Nesta quinta-feira, a delegação brasileira, comandada pelo vice-presidente, participou de uma reunião com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e o setor empresarial internacional para tratar de estratégias de redução das emissões globais. De Baku, no Azerbaijão, Gabriela Noronha. A Polícia Federal está atuando com agentes de segurança locais para apurar os fatos do atentado ocorrido ontem em Brasília, na Praça dos Três Poderes. Um homem morreu após acionar explosivos no local. O atentado na área central de Brasília aconteceu por volta das 7h30 da noite de quarta-feira. Francisco Vanderlei Luiz, de 59 anos, disparou uma série de explosivos na área em frente ao Supremo Tribunal Federal e morreu no local em seguida após ser atingido por uma das bombas. Durante a madrugada, policiais ainda detonaram artefatos suspeitos encontrados em um trailer próximo à esplanada dos ministérios e na casa alugada pelo homem em Ceilândia, no Distrito Federal. De acordo com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, a PF está atuando de maneira conjunta com as forças de segurança locais para solucionar o caso. Grupos extremistas estão ativos e precisam que nós atuemos de maneira enérgica, não só a Polícia Federal, mas com todo o sistema de justiça criminal, porque entendemos que esse episódio de ontem não é um fato isolado, mas é conectado com várias outras ações que, inclusive, a Polícia Federal tem investigado. A Polícia Federal determinou a instauração de inquérito policial e um encaminhamento para a Suprema Corte, alegando a hipótese de atos que atentam contra o Estado Democrático de Direito. O ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, lembrou dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Não tem como você ver essa situação sem relembrar o que foram os atos criminosos preparatórios ao 8 de janeiro e o próprio 8 de janeiro em si. Mais uma vez, o STF é alvo de uma cultura que estimula o ódio e que, infelizmente, leva pessoas a cometer crimes como esse. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, informou que as forças federais de segurança pública estão preparadas para assegurar o pleno funcionamento dos poderes constituídos. É preciso reforçar a cláusula democrática que está inscrita em nossos tratados fundantes, mediante instrumentos legais e ações coordenadas que lhe deem efetividade e que impeçam retrocessos institucionais. No Azerbaijão, onde participa da COP29, o vice-presidente Geraldo Alckmin lamentou o episódio. Triste e grave. Triste pela perda de vida e grave por ser um atentado a uma instituição da República e que deve ser apurado com extrema rapidez e com extremo rigor. O expediente no Palácio do Planalto aconteceu normalmente nessa quinta-feira.
quarta-feira, mas com reforço na segurança por tempo indeterminado. Reportagem Pablo Mundim. Mais de 20 milhões de famílias brasileiras começaram a receber hoje a parcela de novembro do Bolsa Família. Neste mês, 30% das pessoas contempladas são crianças e 83,4% dos responsáveis familiares são mulheres. O investimento do governo federal para o pagamento do Bolsa Família é de mais de 14 bilhões e 100 milhões de reais. O valor médio do benefício é de R$ 681. No total, são 54 milhões e 400 mil pessoas beneficiadas. Mais de 16 milhões têm entre 0 e 11 anos. Outros 7 milhões e meio são adolescentes entre 12 e 17 anos. O pagamento segue até o dia 29, de acordo com o final do número de identificação social, mas será unificado e realizado nesta quinta-feira para todos os beneficiários de 711 municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo governo federal. Serão atendidas mais de 2 milhões e 600 mil famílias nessa situação. Nazi Brum para a Voz do Brasil. O agronegócio puxando as exportações brasileiras. As vendas de produtos agrícolas nossos para o exterior bateram mais de 14 bilhões de dólares em outubro. E o Brasil segue abrindo novos mercados, desta vez de produtos para a Bolívia. Soja, carnes, cana-de-açúcar, produtos florestais, café e cereais. Alguns dos setores que puxaram o aumento das exportações do agronegócio brasileiro no mês passado. O valor atingido em outubro, mais de 14 bilhões de dólares em exportações, foi um recorde para o mês e representou um crescimento de mais de 6% em comparação a outubro do ano passado. Um dos destaques foi o aumento nas vendas de carnes para o exterior, que chegou a quase 39%. E o Brasil segue ampliando a sua pauta de exportações. O governo da Bolívia emitiu aprovação sanitária para que o Brasil exporte para lá hemoderivados, hemoglobina e plasma de bovinos e suínos. São produtos de reciclagem animal com alto valor nutritivo, usados na indústria de rações. Esta é a segunda abertura de mercado para a Bolívia em menos de um ano. E desde o início do ano passado, o Brasil já abriu 198 novos mercados para exportação agropecuária em 61 destinos. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil. E o Brasil deve colher mais de 322 milhões de toneladas de grãos na safra 2024-2025. Com a volta das chuvas e a expansão de culturas como soja, milho, arroz e feijão, a previsão da Conab é de um novo recorde da colheita. Se as projeções se confirmarem, o Brasil deverá estabelecer um novo recorde na safra 2024-2025. A estimativa de produção de grãos poderá ultrapassar 322 milhões de toneladas. O volume representa um crescimento de 8% em relação à safra anterior. São 24 milhões de toneladas a mais do que o total colhido no ano passado. O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, Edgar Preto, fala das culturas que devem ser destaque. A soja, produção estimada a 166,14 milhões de toneladas, um grande aumento de 12,5% comparando com a safra do ano passado. No arroz, estimativa de produção 12,06 milhões de toneladas, um grande aumento de 14% comparado com a safra do ano passado. Voltaremos no Brasil a ter uma boa safra de arroz. Para o nosso consumo interno é muito importante. Assim também é no feijão. Estimativa de produção 3,3 milhões de toneladas. O crescimento reflete uma estimativa de elevação na área plantada e uma expectativa de recuperação na produtividade média das lavouras no país. No geral, os agricultores deverão semear 81 milhões de hectares. Já as culturas de inverno começaram a entrar nos estágios finais, com a colheita do trigo representando quase 80% da área semeada. Reportagem Cleide Lopes.
Já estão disponíveis para consulta os gabaritos e os cadernos de questões do Exame Nacional de Ensino Médio 2024. Uma questão da prova de Ciências da Natureza foi anulada e não será considerada para as notas dos candidatos. O material está disponível no portal do INEP, em gov.br/INEP, e está separado de acordo com as cores dos cadernos e por dia de aplicação. Já o prazo para solicitar a reaplicação do Enem 2024 por meio da página do participante vai até a próxima sexta-feira, 15 de novembro. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom feriado. Lembrando que amanhã, feriado nacional do Dia do Trabalhador, não terá a Voz do Brasil. Boa noite. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF repudia atentado e reforça a necessidade de responsabilização por atos contra a democracia. Supremo mantém as penas aplicadas ao ex-senador Fernando Collor. STJ valida cultivo medicinal da cannabis por empresas. Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal repudia atentado e reforça a necessidade de responsabilização por atos contra a democracia. Ontem, um homem atirou um explosivo em direção ao STF e depois detonou outro que causou sua morte. Marcelo Della Libera. No início da sessão plenária desta quinta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, ressaltou que o episódio de ontem se soma a outros que já vinham ocorrendo no país nos últimos anos e que culminaram na invasão e na depredação das sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. Relativamente a esse último episódio, algumas pessoas foram da indignação à pena, procurando naturalizar o absurdo. Não veem que dão um incentivo para que o mesmo tipo de comportamento ocorra outras vezes. Querem perdoar sem antes sequer condenar. Barroso também reconheceu a prevenção do ministro Alexandre de Moraes para supervisionar a investigação aberta sobre o atentado de ontem, porque as informações colhidas até o momento pela Polícia Federal apontam que os fatos estão relacionados a outras investigações já em curso no STF e sob a relatoria de Moraes. Eventuais atentados não vão abalar a democracia. A declaração foi dada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral na sessão do TSE de hoje, Carolina França. A ministra Carmen Lúcia garantiu que as instituições vão continuar a preservar a democracia brasileira. A nós, servidores, compete dar continuidade para a preservação da necessária democracia brasileira, que não se abala diante de qualquer ato que possa eventualmente atentar contra pessoas, instituições ou funções democráticas. O ministro André Mendonça também se manifestou na mesma sessão e destacou o compromisso dos brasileiros com a paz e a liberdade sadia. STF mantém as penas do ex-senador Fernando Collor e do empresário Luiz Pereira. Para o colegiado, não houve omissão ou obscuridade da decisão que os condenou por corrupção na BR Distribuidora. Neto Costa. Com a decisão na sessão desta quinta-feira, o plenário do STF manteve a Fernando Collor de Mello a pena de 8 anos e 10 meses em regime inicial fechado e 90 dias multa pela prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Para Luiz Pereira Duarte de Amorim, ficou mantida a pena de 3 anos de reclusão em regime inicial aberto e 10 dias multa pelo crime de lavagem de dinheiro. O colegiado também acolheu parcialmente o recurso do empresário Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos e fixou para ele a pena de 3 anos e 8 meses de reclusão. STJ valida cultivo medicinal por empresas do cânhamo industrial, uma variação da cannabis, e dá prazo para a regulamentação. A ministra Regina Helena Costa foi a relatora. Fátima Uchoa.
O prazo máximo definido para a edição da regulamentação foi de 6 meses, contados a partir da publicação do acórdão da primeira sessão do STJ. Entre os fundamentos, o colegiado considerou que o baixo teor da substância THC, inferior a 0,3% presente no cânhamo industrial, retira a possibilidade de efeitos psicoativos e, portanto, distingue esta planta da maconha e de outras variações da cannabis usadas para produzir drogas. Assim, o colegiado entendeu que o cânhamo não se inclui nas proibições previstas na Lei de Drogas e em outros regulamentos, sendo possível o cultivo medicinal por empresas. Justiça Federal condena Edir Macedo e Rede Record por programa homofóbico. A indenização foi fixada em R$800 mil. Júlia Costa. De acordo com o Ministério Público Federal, em 24 de dezembro de 2022, a Rede Record veiculou um programa em que o bispo Edir Macedo comparou pessoas homossexuais a criminosos. Ele terá que pagar R$500 mil e a emissora R$300 mil por danos morais coletivos. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. Bom feriado, bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O presidente do Congresso repudia explosões na Praça dos Três Poderes e elogia a atuação das forças de segurança. Senado aprova texto base sobre regras para emendas parlamentares. Comissão ouve mães acusadas de sequestro após fuga de violência doméstica no exterior. Boa noite. Boa noite. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, elogiou as forças de segurança pela atuação rápida em resposta às explosões de bombas que ocorreram na noite de ontem na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O atentado, que resultou na morte de uma pessoa, foi classificado por Pacheco como um triste episódio que chocou a todos. Ele destacou a importância de repudiar e combater atos de violência e discursos de ódio, reforçando a necessidade de união em prol da paz e segurança no país. A oposição ao governo classificou o fato como um ato isolado e não político e ideológico. Já governistas defenderam a regulamentação das redes sociais no combate à disseminação de discursos de ódio no país. A reportagem é de Érica Christian. Ao defender a regulamentação das redes sociais, onde são propagados os incentivos aos ataques à democracia, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, avalia que o Congresso Nacional e a sociedade não podem ficar indiferentes aos discursos de ódio. Precisamos impedir que as redes sociais sejam este canal para estimular e movimentar pessoas que têm a intenção de promover destruição e ataque à sociedade e às instituições democráticas. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, alertou que nem todos os atos extremistas têm motivação política e defendeu o fim do que chamou de ambiente tóxico nas disputas políticas. Tudo isso mostra que o Brasil precisa retomar um ambiente de diálogo, de compreensão, de pacificação, e isso impõe a todos os atores da política e também das demais instituições repensar condutas, visões, comportamentos. O Senado aprovou em 2020 o projeto do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, para combater a disseminação de notícias falsas. A proposta está na Câmara dos Deputados. Diversos senadores comentaram em seus perfis na rede social X o episódio da explosão de bombas ocorrida em frente às sedes do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional em Brasília, no início da noite de ontem. As informações com o repórter César Mendes. O líder do governo no Senado, Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, disse que o atentado tem características de motivação política e pediu apuração rigorosa. Paulo Paim, do PT gaúcho, defendeu uma revisão urgente da segurança na Praça dos Três Poderes. Já Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, pediu pacificação
e divulgou um texto do ex-presidente Jair Bolsonaro em que ele diz que passou da hora de o Brasil voltar a cultivar um ambiente adequado para que as diferentes ideias possam se confrontar pacificamente. Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que aqueles que prometeram união e reconstrução e nunca se desarmaram, e os que estressam as relações com o parlamento e com a sociedade, têm a sua responsabilidade. Entre as senadoras, Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, declarou que não podemos normalizar a violência e os ataques contra nossas instituições. E Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, publicou que o atentado na Praça dos Três Poderes é um grave episódio que precisa ser tratado com toda a seriedade que a situação exige. No ano passado, o Senado aprovou um projeto que equipara as ações terroristas às práticas realizadas por grupos criminosos organizados. Mas a proposta, que considerava atos como depredação, saques e destruição de bens públicos como crimes de terrorismo, foi arquivada no final de 2022. Mais detalhes com o repórter Bruno Lourenço. O Senado aprovou no ano passado a proposta que considera terrorismo a limitação da livre circulação de pessoas, bens e serviços e a manutenção de monopólio territorial, controle social ou poder paralelo nas áreas urbanas e rurais. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, explicou que a ideia da iniciativa, que aguarda a votação na Câmara dos Deputados, não era criminalizar manifestações ou entidades, mas tipificar as condutas praticadas em nome de grupos criminosos. O tipo penal deve ter a finalidade de provocar terror social ou generalizado. A alteração visa evitar que um simples bloqueio de rua pudesse ser considerado ato terrorista. Mas proposta que considerava crime de terrorismo condutas como depredar, saquear ou destruir bens públicos acabou arquivada no final de 2022, dias antes da invasão dos Três Poderes em 8 de janeiro. Na época, a então senadora pelo Paraná, Gleice Hoffmann, hoje presidente do PT, considerou que a lei penal já criminalizava ações de vândalos. Já a Comissão de Defesa da Democracia tem na pauta projetos que admitem a motivação política para o crime de terrorismo, que penalizam a apologia ao terrorismo e incluem entre as hipóteses de negativa de asilo quem tenha sido condenado ou respondido a processo por ato ou apologia de terrorismo. O Senado aprovou na noite de ontem o projeto que traz regras de transparência para a liberação das emendas parlamentares. Mas a votação ainda não foi concluída. Senadores ainda querem alterar alguns pontos da proposta. Repórter Érica Christian. A proposta prevê que as emendas de bancada dos estados deverão ser destinadas para políticas públicas. Já as individuais deverão ter a ação, o valor e os projetos especificados e informados para o legislativo do município ou estado que receber. O relator, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, avalia que o projeto atende às exigências do STF de transparência e rastreabilidade, mas afirmou que as novas regras não vão impedir o mau uso das emendas parlamentares, como apontou a Controladoria Geral da União. Quem age com irregularidade, não existe projeto que corrija. Acredito que quando a pessoa está querendo fazer um mau uso do recurso público, pode ser qualquer tipo de projeto que ele vai encontrar uma brecha para burlar. Mas diversos senadores questionaram as regras das emendas de comissão da Câmara e do Senado. Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, argumentou que essas emendas não terão os autores identificados. A votação dos chamados destaques, que são tentativas de mudanças ao texto já aprovado, deverá ocorrer na segunda-feira, dia 18. Mulheres vítimas de violência doméstica que moram no exterior e voltam ao Brasil com os filhos estão sendo acusadas de sequestro. O tema foi discutido nesta quarta-feira em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Repórter Pedro Pincer. Mulheres que sofrem violência doméstica têm todo o direito de sair de perto do agressor imediatamente. E é natural que não queiram deixar os filhos com ele. Mas e quando o agressor é um estrangeiro com quem ela vive no exterior? A situação pode ser classificada como sequestro internacional de crianças. Isso foi discutido nesta quarta-feira pela Comissão de Direitos Humanos. Na audiência, mães que passaram por essa situação relataram os casos. Raquel Cantarelli luta para trazer as duas filhas de volta da Irlanda. Eu sou uma mãe que sonhava em proteger suas filhas,
vê-las crescer em um ambiente seguro e saudável. Mas há 1 ano e 5 meses eu fui separada delas. Nós perdemos o nosso direito mais fundamental, o direito de estarmos juntas e de vivermos em paz, longe de qualquer ameaça. Tunísia Viana conta que após ser restringida por meses de manter contato com a própria família e ter o passaporte confiscado pelo então companheiro, precisou fugir para o Brasil com as suas 2 filhas, numa tentativa desesperada de se livrar do cenário de abusos. Qual crime eu cometi? De tentar salvar a minha própria vida, de tentar salvar a vida das minhas filhas, de tentar salvar a vida da minha enteada? É esse o crime que eu cometi? Porque é essa a identidade que eles têm de mim nos Estados Unidos. O representante do Itamaraty, Aloísio Gomide Filho, falou sobre a atuação do governo para resolver esses casos. A atuação do Brasil no âmbito da conferência tem sido firme no sentido de defender a aplicação dessa exceção quando a mãe é vítima de violência doméstica. Como foi bem relatado aqui, que as garantias para as mães também sejam defendidas no caso de retorno da mãe, com a não criminalização no país da subtração internacional aos menores, que não seja considerado um crime. Também participaram do debate representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Defensoria Pública da União. Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e um bom feriado. Jornal Câmara dos Deputados. Avança na Câmara a proposta que institui cotas em concursos públicos. Aliados do governo e oposição divergem sobre números da economia. Parlamentares repudiam um atentado à bomba na Praça dos Três Poderes. Boa noite. Deputados se manifestaram após o atentado à bomba num dos estacionamentos da Câmara e em frente à sede do Supremo Tribunal Federal. Os parlamentares também avaliaram as implicações políticas do episódio, como detalha a repórter Noeli Nobre. Deputados da base governista e da oposição repudiaram o atentado à bomba na Praça dos Três Poderes e cobraram esclarecimentos sobre os fatos. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, disse estar acompanhando as investigações e confiar nos órgãos de segurança e nas instituições do Estado. Ele pediu punição rigorosa para os responsáveis caso seja comprovada motivação política. Já o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, negou que o autor do atentado tenha ligação com o ex-presidente Jair Bolsonaro ou seu partido. A pessoa que se explodiu, ela, na verdade, foi sim candidata a vereadora pelo PL no momento em que Bolsonaro sequer estava no PL. Então, para acabar com qualquer tipo de possibilidade de vinculação. E, além disso, vale lembrar também que antes dele cometer o seu ato criminoso, ele ainda deixou algumas mensagens na rede social WhatsApp, mostrando que não era nem Lula nem Bolsonaro, fazia muito mais um estilo ali que a gente chama na internet de isentão. Então, pontuemos isso antes de qualquer julgamento. O líder da oposição, o deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, acusou os deputados de esquerda de usar o fato para atrapalhar o andamento do projeto que oferece anistia a presos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Segundo Felipe Barros, o ato foi um suicídio e não uma tentativa de ataque aos poderes. Já a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, afirmou que o atentado à bomba não é um fato isolado. Na verdade, ele é o resultado de uma escalada e de uma naturalização de atos golpistas no nosso país. É por isso que é necessário enterrar de vez qualquer tentativa de projeto que busca anistiar os diferentes setores envolvidos nos atos golpistas no Brasil e enfrentar de vez esses grupos de extrema-direita que se organizam, que recebem financiamento, que têm apoio institucional, porque são eles que alimentam figuras como o homem que levou bomba para o Palácio dos Três Poderes. Por causa do atentado, a Praça dos Três Poderes foi isolada e a Câmara dos Deputados cancelou as sessões de plenário que ocorreriam na quinta-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Noeli Nobre. O
presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, repudiou o episódio, assim como qualquer ato de violência. Em nota, o parlamentar também declarou: a explosão de um carro em um estacionamento público próximo ao anexo 4 da Câmara dos Deputados deve ser apurada com a urgência necessária para esclarecimento de todas as suas causas e circunstâncias. Política. Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, acusa o governo federal de administrar por meio de decisões autoritárias sem apoio do Congresso. O parlamentar cita como exemplo a desoneração da folha de pagamento, que foi aprovada pelo Legislativo, mas vetada no Palácio do Planalto. Além disso, Cabo Gilberto Silva afirma que ações inconstitucionais da Suprema Corte enfraquecem a democracia. De acordo com o deputado, o STF age como um superpoder quando ameaça o trabalho do Congresso e a autonomia dos parlamentares. Segurança Pública. Nelson Barbudo, do PL de Mato Grosso, defende a aprovação de projeto que veda a liberdade provisória para alguns crimes hediondos, como feminicídio e estupro. Autor da matéria, ele aponta a liberação de estupradores e assassinos em audiências de custódia como um fator de insegurança para vítimas e familiares de vítimas. Nelson Barbudo afirma seu compromisso com a segurança das mulheres e confere ao projeto apresentado importância fundamental no caminho para o fortalecimento da justiça. O deputado pede apoio para a aprovação da proposta na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Desenvolvimento Regional. General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica a proposta de transferir a administração do programa Calha Norte do Ministério da Defesa para o Ministério da Integração. Em seu entendimento, a mudança vai prejudicar a segurança nas fronteiras brasileiras e diminuir a capacidade de investimentos federais na região. General Girão lembra que o Calha Norte foi criado em 1985 para povoar e proteger as fronteiras amazônicas. Para tanto, segundo o deputado, coube aos militares levarem infraestrutura, saúde e segurança para a região, e tirar o programa das mãos da defesa vai enfraquecer a soberania nacional. Justiça. O rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, completa 9 anos, dia 5 de novembro. Ao mencionar o desastre, Célia Chacriabá, do PSOL, destaca que, além de tirar vidas, o crime ambiental destruiu o futuro de comunidades que dependiam do Rio Doce. Célia Chacriabá alerta para os riscos ambientais que a mineração produz e cobra maior responsabilidade com a mudança climática. A deputada salienta que, embora o dinheiro compre quase tudo, ele nunca será capaz de recuperar rios perdidos. Habitação. Gisela Simona, do União de Mato Grosso, critica as novas regras de financiamento imobiliário anunciadas pela Caixa Econômica Federal, que aumentam o valor da entrada exigida para o Minha Casa Minha Vida. A congressista aponta que, em uma das modalidades do programa habitacional, o empréstimo máximo foi reduzido de 70% para 50%. Para Gisela Simona, as alterações refletem uma economia em dificuldade. Ela assinala que até setembro mais de 11 bilhões de reais foram retirados da poupança pelos brasileiros, devido à baixa rentabilidade provocada pela alta da inflação. A parlamentar pede que o governo reverta a situação com medidas de controle de gastos. Notícia de atentado com um morto em frente ao STF suspende sessão do plenário que analisava aumento de imunidade tributária para igrejas. O repórter Antônio Vital acompanhou. A informação de que uma pessoa morreu e a suspeita de atentado nas imediações do Supremo Tribunal Federal fizeram com que a sessão de votações do plenário da Câmara fosse encerrada quando deputados e deputadas se preparavam para analisar a proposta de emenda à Constituição que aumenta a imunidade tributária de entidades religiosas. A proposta proíbe o governo de cobrar diversos tributos das entidades religiosas e das organizações assistenciais e beneficentes ligadas a elas, como creches, asilos e comunidades terapêuticas, entre outras. Além de estender a imunidade das igrejas a outras entidades ligadas a elas, a proposta prevê que impostos pagos como ICMS e IPTU sejam convertidos em créditos a serem recebidos de volta por essas instituições. A proposta entrou na pauta de votações do plenário com a concordância do governo, como disse o autor, deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, mas dividiu o plenário. Deputados do PSOL criticaram o aumento da imunidade tributária às igrejas, como disse o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro. Nós estamos proibindo o Estado brasileiro de cobrar impostos sobre qualquer atividade econômica que esteja no CNPJ das igrejas. E aí eu pergunto aos senhores e senhoras,
Por que então não estamos fazendo a mesma coisa para partidos, escolas, sindicatos que gozam do mesmo tipo de imunidade tributária? Está se concedendo um benefício fiscal travestido de imunidade tributária. A proposta foi defendida pelo deputado Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro. É um texto que prevê isenção de impostos para entidades de qualquer religião e de suas organizações assistenciais e beneficentes, tais como creches, asilos, orfanatos, comunidades terapêuticas, monastérios, seminários e conventos. Esta PEC, ela não beneficia em momento algum nenhum líder religioso no seu CPF, por exemplo. Enquanto a proposta era discutida, a notícia de que uma pessoa morreu depois da explosão de uma bomba em frente ao STF, localizado a 300 metros do plenário, fez com que deputados do PSOL e do PT pedissem um encerramento da sessão antes do início da votação. A confirmação da morte fez com que o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, que presidia a sessão, suspendesse os trabalhos até que a Polícia Legislativa tivesse mais informações. Ele pediu para os deputados e deputadas permanecerem no plenário até que as imediações da Câmara fossem liberadas pelas forças de segurança. Eu acabo de receber a confirmação do óbito. Agora, tá? Então, por conta disso, eu vou suspender a sessão para que a gente averigue. Eu vou fazer um outro pedido. Espera só um minutinho. Eu vou pedir os colegas que, inclusive, por questão de segurança de Vossa Excelência, aguardem no plenário para eu falar novamente com ele, para que todos os senhores e senhoras possam ter totais garantias de segurança, de sair com segurança. Depois de suspensa, a sessão foi encerrada e ainda não há data para a retomada da votação da proposta de emenda à Constituição que aumenta a imunidade tributária de entidades religiosas. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Economia. Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, critica a política econômica do atual governo, comparando os resultados com os da Argentina. Na sua opinião, a guinada à direita do país vizinho estaria impulsionando sua recuperação econômica, enquanto o Brasil descarrilhou no caminho de sucesso traçado pelo governo anterior. Para Maurício Marcon, as melhorias na Bolsa e no risco país na Argentina contrastam com os juros altos, a inflação, a elevação do custo de vida e o aumento da cobrança de impostos sobre produtos importados no Brasil. Para ele, a má gestão da esquerda ameaça o desenvolvimento e a estabilidade econômica brasileira. Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, expressa preocupação com o déficit fiscal projetado para 2024. O deputado defende a necessidade de o governo federal equilibrar a arrecadação e despesas para fazer uma gestão eficiente dos recursos públicos. Ronaldo Nogueira também critica o custo das estatais, que, segundo ele, são numerosas e muitas vezes competem entre si, consumindo bilhões de reais do Tesouro Nacional. Além disso, segundo o deputado, muitas delas não contribuem efetivamente para o desenvolvimento do país. Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, critica cortes de orçamento em áreas que considera essenciais, como educação, saúde e segurança. O parlamentar argumenta que esses setores deveriam ser sempre priorizados na gestão pública para atender às necessidades da população. Além disso, o deputado sugere que o governo falhe em oferecer soluções efetivas para as questões urgentes, como o recorde de casos de dengue. Messias Donato conclui afirmando que muitos parlamentares eleitos para representar os cidadãos agora apoiam políticas que, segundo ele, desconsideram o bem-estar da população. Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, é favorável ao projeto que regulamenta a execução de emendas parlamentares ao orçamento. Segundo o deputado, o objetivo principal é evitar desvios e mau uso dos recursos, garantindo que as emendas cumpram sua finalidade social e estejam alinhadas com políticas públicas de impacto positivo na vida da população. Márcio Gerri também afirma que o projeto prevê mecanismos de transparência e rastreabilidade para acompanhar o caminho e o uso de cada centavo das emendas. Na avaliação do deputado, essa reforma assegura a fiscalização sobre como e onde os recursos são aplicados. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, fala sobre a importância do projeto aprovado que regulamenta e aprimora a aplicação das emendas parlamentares. Entretanto, a deputada defendeu ajustes para que as emendas possam beneficiar áreas como universidades, institutos de ciência e tecnologia e também a cultura.
Alice Portugal lembra que as emendas desempenham um papel importante ao direcionar recursos para os setores fundamentais, especialmente em localidades onde o orçamento não é suficiente e precisa de complementação. Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, critica a falta de transparência nas novas modalidades de emendas, como as de comissões e as chamadas emendas PIX. Segundo ele, o dispositivo continua sendo utilizado de forma anônima e sem critérios claros de distribuição entre áreas, o que compromete o controle. Para corrigir essas falhas, Pastor Henrique Vieira propõe a inclusão da assinatura dos deputados nas propostas de emendas e critérios objetivos para a distribuição de valores, de acordo com o plano plurianual do governo eleito. O parlamentar alerta que o orçamento do Executivo não pode ser sequestrado para se transformar em ferramenta eleitoral. O plenário aprova regime de urgência para projeto que aumenta a cota para pretos, quilombolas e indígenas em concurso público. A repórter Verônica Lima tem mais detalhes sobre a medida. Ganhou regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara, projeto que aumenta de 20% para 30% as cotas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas em concursos públicos federais. A proposta, apresentada pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, já foi aprovada pelo Senado e substitui a lei de cotas no serviço público, que não está mais em vigor. De acordo com a proposta, essa regra vai valer para processos seletivos para preencher vagas em órgãos da administração pública direta, autarquias, fundações, empresas e sociedades de economia mista controladas pelo governo. Para concorrer, o candidato terá que fazer uma autodeclaração, mas o texto prevê um processo de confirmação, com direito a recurso daqueles que forem eliminados. Prevê ainda uma revisão da cota após 10 anos. O regime de urgência rendeu muita discussão em plenário. Para a deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, relatora do projeto na Comissão da Amazônia, aumentar a presença de pessoas pretas e pardas no serviço público é um ganho para a sociedade. É uma hipocrisia na sociedade brasileira a pessoa que tiver coragem de afirmar que sua vida seria mais fácil se fosse uma pessoa negra. Hoje, a gente olha para os dados e a gente percebe que as pessoas negras nos serviços públicos estão nos cargos mais baixos e nos mais baixos salários. E não ocupam espaços de liderança, não ocupam espaços de poder, não ocupam espaços de decisão. A cota de 30% para pretos, pardos, indígenas e quilombolas nos concursos públicos foi criticada pela deputada doutora Maíra Pinheiro, do PL do Ceará. Para ela, a reserva de vagas divide a sociedade. Não admitimos que em pleno século XXI seja um atraso no Brasil a instituição de mais cotas, anulando a meritocracia, dividindo negativamente a sociedade. Nós somos a favor das cotas econômicas, mas negamos completamente essa aberração que são as cotas raciais. O deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, também criticou a proposta. Ele questionou a classificação por raças com base em sua experiência pessoal. Esse negócio de reparação histórica, reparar como somos um Brasil miscigenado. Eu, quando tinha 12, 13, 14 anos, eu pegava resto de comida na casa das pessoas. Estudei em escola pública, passei em concurso para a escola militar. Se vocês querem resolver, acaba com esse negócio de raça. Se vocês falam que a pobreza é negra, por que não contemplar com uma cota social? Já o deputado Damião Feliciano, do União da Paraíba, coordenador da bancada negra da Câmara, disse que o aumento das cotas é uma questão de justiça social. Só quem sabe, só quem sente essa necessidade somos nós. Se tivesse aqui uma igualdade entre as pessoas, essa pauta nem chegaria aqui. Entretanto, elas fazem necessário pela questão de uma justiça social. É porque as mulheres negras ganham menos do que as mulheres brancas. É porque na periferia se mata mais, porque os negros que moram nessa periferia não têm a oportunidade que os outros têm. Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que aumenta de 20% para 30% as cotas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas em concursos públicos federais. Da Rádio Câmara, com informações de Antônio Vital, Verônica Lima. Direitos Humanos.
Na última semana, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara realizou no município de João Pessoa missão que abordou a violência contra as pessoas idosas. Luiz Couto, do PT da Paraíba, esteve presente no evento. Ele enfatiza a importância das instituições de acolhimento para a garantia da dignidade das pessoas. O legislador afirma que é preciso unir forças de toda a sociedade no enfrentamento à violência contra os idosos. Nas palavras de Luiz Couto, acolher as pessoas idosas é cuidar do legado e da memória do país. Está pronta para ser votada no plenário proposta que estabelece um piso constitucional de investimento para assistência social. Defensor da medida, Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, salienta que, ao contrário da saúde e da previdência, a assistência social sofre com a falta de recursos mínimos e fica vulnerável com a possibilidade de cortes. Clodoaldo Magalhães acrescenta que a aprovação da proposta é fundamental para manter os 18 mil centros de assistência, como centros de referência especializados e programas de apoio aos mais pobres. Por fim, o deputado observa que o escalonamento em 5 anos proposto no texto evita impacto imediato no orçamento. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquilissardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil volta na próxima segunda-feira. Bom feriado e bom final de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.